Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos pela nossa casa nesta noite. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Prestando contas, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Se de uma única palavra frívola, dita sem maiores consequências, os homens haverão de prestar contas, como será então com as suas atitudes, na mais discretas de suas ações? O versículo anotado pelo evangelista deixa implícito que o espírito não se redimirá completamente enquanto não se desfizer da menor nódoa de culpa que lhe macule a consciência. Portanto, não permaneçamos atentos apenas à infração que nos pode comprometer grandemente perante a lei. Não descuidemos das faltas menores que, uma vez cometidas, somadas umas às outras, terminam por se traduzirem em enorme prejuízo. Uma palavra ofensiva pode ser a origem de graves problemas que requisitarão profundos sacrifícios a fim de que sejam devidamente equacionados. Um descuido qualquer no trânsito, por exemplo, pode ceifar vidas preciosas e interromper o curso do aprendizado dos que vierem a lhe sofrer as consequências. Enquanto trouxermos em nós o menor traço de treva, nos revelaremos incapazes de refletir toda a claridade da luz. O bem genuíno não guarda o mais tênue vínculo com o mal. Procuremos não contemporizar com as próprias mazelas morais, a pretexto de, sob a nossa ótica, serem elas de importância secundária em face dos resultados positivos do trabalho que desenvolvermos. Quando os efeitos colaterais de determinado medicamento são mais numerosos do que os benefícios que nos pode prestar a saúde, a sua prescrição não está indicada. Quase sempre são os erros que o homem se permite cometer a varejo que o fazem assumir pesados compromissos a serem saudados por atacado. Na multiplicidade das provas que se levantam por obstáculos às suas aspirações de felicidade e paz. É uma leitura do livro O Jugo Leve, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Em nome da casa, dos trabalhadores da casa, a gente deseja que todos tenhamos e participemos ativamente de tudo que será nos ofertado neste momento. E convido também a todos vocês para que possamos nos unir em pensamentos e sentimentos, os sentimentos mais puros, mais íntimos, que possamos alcançar neste momento, para que nossas preces possam realmente atingir o objetivo que desejamos. Sabemos que uma pilha sozinha tem uma força, mas quando podemos unir a outras, a força será muito superior. Então, convido a todos vocês neste momento para agradecer ao nosso Pai Celestial por tudo o que temos recebido, pois que o apóstolo Paulo, né, já nos tem orientado. Dai graças a tudo, a tudo. Nós só temos motivos para agradecer. Se nós tivéssemos realmente olhos para ver, ouvidos para ouvir tudo o que nos acontece cotidianamente, a todos os instantes, com certeza a gente
agradeceria muito mais. Então vamos lá? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade infinita, pelo teu amor misericordioso, pelas tuas bênçãos, Pai, que não cessam de jorrar sobre todos nós, filhos teus, durante toda esta nossa jornada evolutiva. Te agradecemos também, Senhor, por Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que junto a nós se fez para que pudéssemos compreender as tuas leis, leis de justiça e soberanas, leis que nos regem, nos impulsionando a seguir nossa jornada evolutiva rumo à tua direção. Gratidão também, Pai, pelos filhos teus em espírito, que já à nossa frente se encontram e que se colocam como instrumentos do teu amor em favor de todos nós. Gratidão pela Mãe Terra, que nos possibilita todas as condições para que aqui na carne possamos estar e continuar. Gratidão também pela nossa família primeira, a família que recebemos, a família segunda, família que formamos. Gratidão pelas experiências vividas em outras vidas e também na atual encarnação. E por todos aqueles que fizeram, fazem e ainda farão parte do nosso caminhar. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, Senhor, em comunhão com o teu amor, nós lhe pedimos, em favor de todos nós, pequeninos somos ainda, temos nossas fragilidades, nossas imperfeições, mas aqui estamos, ó Pai, a te buscar este alimento, este pão que está para todos nós, a todos os momentos, desde que nós nos propomos a nos alimentar deste pão que sacia a nossa fome, a nossa sede em espírito. Te pedimos também, Pai, de uma forma bem especial, em favor de todos aqueles que nos acompanharam e que em espírito aqui conosco se fazem. Estão alguns desencarnados, outros encarnados em desdobramento, nossos familiares, nossos amigos, tantos quantos aqui estão. Possamos todos participar ativamente deste banquete para nos fortalecermos a cada dia mais, para que possamos enfrentar os nossos desafios cotidianos de forma mais segura, mais tranquila, sem desistir, dando a cada dia um passo a mais. Te agradecemos, enfim, Pai, por tanto, por tudo e por todos. Te agradecemos e te pedimos que seja feita sempre a tua vontade, e que ela também venha a ser a de todos nós, pois sabemos que a tua vontade é soberana e que é a melhor para nós, mesmo que na nossa pequenez, assim ainda não a entendamos. Que assim seja. Tenhamos todos uma boa palestra, e eu passo a palavra à nossa amiga Laura, que vai nos presentear na noite de hoje. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a casa pelo convite. Eu quero começar hoje com a pergunta 53 do Livro dos Espíritos. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, em épocas várias.
o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, despertando-se os homens por climas adversos e aliando-se os de uma às outras raças, novos tipos se formaram. Letra A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Hoje no planeta, a gente tem muitas características que nos diferenciam entre nós. Existe a diversidade de etnia, diversidade de gênero, diversidade cultural, sexual, enfim. Essas diferenças, elas fazem com que a gente vá esquecendo cada vez mais que nós realmente somos diversos. Tem algo na internet que eu acho que explica muito bem essa diferença, que se chama o algoritmo. O algoritmo, ele entrega para a gente conteúdos que a gente vá ter algum tipo de atração. Então, pessoas que se interessam por yoga, espiritualidade, religião, eles vão receber conteúdos desse tipo de interesse. A gente tem dentro do nosso cérebro, de certa forma, um algoritmo. Isso faz com que a gente escolha pessoas à nossa volta para a gente conviver que tenham o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de opinião, realmente o mesmo estilo de vida que a gente. Então, a nossa tendência vai ser cada vez mais aproximar essas pessoas e afastar as que pensam diferente, tal como o algoritmo. Só que esse tipo de algoritmo, que seria um processo natural de repelir os diferentes e atrair os próximos, eles vão levando a gente até as famosas bolhas sociais, onde a gente vai se cercando dessas pessoas, fazendo com que a gente vá se isolando cada vez mais do mundo e afastando essas pessoas. Essa nossa característica, apesar de ser muito natural, ela é muito prejudicial. Ela atrapalha a nossa evolução, ela atrapalha com que o nosso entendimento do mundo. As bolhas sociais, elas são como muros. Eles são muros invisíveis que vão distorcendo essa realidade dentro da gente. Porque o que acontece? A gente começa a entender que a nossa opinião está certa. Já que todo mundo à nossa volta pensa dessa forma, todo mundo acredita e tem a mesma visão de mundo que a gente, ou seja, a nossa visão está certa e quem pensa diferente está errado. Essa crença do só eu estou certo, ela vai aumentando cada vez mais que a gente vai adentrando dentro dessa bolha. Mas afinal, quem é que será que está certo? Eu ou o coleguinha que pensa diferente? Só que não existe certo ou errado, porque a nossa visão de mundo, ela se complementa a partir do que a gente viveu, a partir do que a gente viu, a partir de quem criou a gente, a partir de outras reencarnações. Tudo isso é muito complexo por esse motivo, porque todas as nossas opiniões, toda a forma como a gente enxerga a vida, ela é feita a partir da nossa experiência. E por isso que a visão do outro é completamente diferente da nossa, porque a dele é sobre o ponto de vista dele, sobre a criação dele, sobre a reencarnação dele, no geral. Só que, para a gente conseguir quebrar essa barreira das bolhas sociais, a gente precisa de um ato que exige muita humildade da gente e, por vezes, é muito complexo, que seria ouvir. A gente precisa conseguir escutar o outro para conseguir desfazer esses muros à nossa volta. Porque quando a gente consegue escutar as pessoas, quando a gente consegue ouvir, a gente começa a entender que a gente não é o umbigo do universo. Então, se a gente não é o umbigo do universo, não quer dizer que a gente está certo em tudo e que só a nossa opinião é a que conta. As nossas diferenças, elas são complementadas por muitas coisas. Então, só o fato da gente interpretar um livro diferente do colega de trabalho já é um motivo que exemplifica bem o que são essas diferenças, né? A gente interpreta de modos diferentes, a gente enxerga de modos diferentes. Toma lá água. Cada vez mais esse jogo de diversidade vai ficando interessante porque a gente começa a perceber que a gente se complementa. Entre a nossa forma de enxergar o mundo, a gente vai complementando um ou outro. A gente tem que conseguir respeitar essa singularidade porque ela é muito importante. Eu gosto muito de números, eu gosto muito de exatas, e desde criança eu sempre percebi assim, muito essa barreira das pessoas que estudavam comigo, delas não gostarem de números.
Só que aí a gente começa a perceber, quando a gente é adulto, que, na verdade, se ninguém gostasse de números, a gente não teria notebooks, carros, vacinas, medicina, porque tudo é número, né? Tudo à nossa volta. Então, a maior parte das pessoas realmente não gosta de grandes cálculos, não gosta de física, química, e tudo bem. Só que ele é uma parte extremamente importante. Se ninguém gostasse como a gente não teria tanta evolução. Claro que, do outro lado, também, se todo mundo gostasse de números, a gente não teria uma série de profissões, como os psicólogos, como os advogados, essas pessoas que também são tão importantes para a nossa diversidade, para a nossa sociedade. Então, todas essas diferenças que habitam aqui esse planeta, eles têm uma importância. Cada um de nós, mesmo sendo diferentes, nós temos uma importância. E só que por vezes a gente não consegue realmente respeitar o lado do outro, né? Por exemplo, muita gente ainda acha que depressão é frescura, que é falta de louça para lavar, que não consegue entender o que é a depressão. Então, se não consegue entender, muitas vezes não consegue respeitar. E qual é a melhor forma da gente conseguir respeitar? É passando na pele. E infelizmente, ou felizmente, não é um castigo. Só que é uma forma da gente conseguir entender o lado do outro. Aquele que a gente criticou em outra reencarnação, aquele primo que não estava conseguindo trabalhar e a gente achou que era frescura. Quando a gente vem passar isso na pele, ou uma pessoa próxima da gente passa isso na pele, a gente consegue entender o porquê, né? O que, na verdade, não era frescura, não era nada disso. Era só algo que fugia do nosso entendimento naquele momento. Então, reencarnar, passando por aquilo que muitas vezes a gente criticou, é uma expiação, mas é a melhor forma da gente conseguir respeitar o coleguinha. A gente pode até começar a enxergar por esse lado. Só que, ainda assim, mesmo se esforçando muito, mesmo avançando um pouquinho todo dia, a gente não consegue entender a vastidão e a gente não consegue amar todo mundo. Mas tá tudo bem, a gente não precisa amar todas aquelas diferenças que aqui nos cercam. Se a gente conseguir respeitar, já é um degrau que a gente avança na nossa evolução. O preconceito, ele vem de todos os lados. Muitas vezes a gente pensa que tá dentro de uma casa espírita, então quer dizer que aqui não tem preconceito. Mas, infelizmente, onde tem gente, tem preconceito. Porque nós somos carregados desses preconceitos, né? Muitas vezes, quem frequenta aqui já escutou que espiritismo é coisa de quem vai matar uma galinha na encruzilhada, vai fazer várias coisas dessas. E a gente fica muito chateado com esse preconceito das outras pessoas. Só que aí, quando chega lá no nosso trabalho, quando chega naquele churrasco de domingo, a gente está lá desrespeitando aquele amigo, aquele primo, por causa da sexualidade dele. Então, a gente quer que respeitem o nosso lado, a gente quer que respeitem a nossa religião, mas a gente não consegue respeitar aquilo que diferencia o outro da gente. Só que, claro que é muito fácil cometer esses erros, né? Seria muito fácil se a gente conseguisse amar todo mundo de uma hora para outra. Ou seja, a gente chegaria lá no último mundo como anjos facilmente. Então, é muito difícil. A gente, sem perceber, a gente começa a segregar, a gente começa a separar e começa a entrar nessas bolhas sociais. Tem uma música do Chico Buarque, Geni e o Zeppelin, que eu acho que exemplifica muito o que a gente faz hoje em dia. A música, ela conta a história da Geni, que era uma prostituta, e se eu não me engano era uma mulher trans, e ela sofria muito preconceito, ela sofria muito ódio, todo mundo apedrejava ela, a música falava basicamente sobre isso. E aí até que chega um determinado momento que aquela sociedade que tanto criticava a Geni, tanto apedrejava ela, precisa dela, porque chega um comandante na cidade querendo explodir. E aí só que ele se apaixona pela Geni e ele diz que não explodirá a cidade se aquela mulher ficar com ele. E de repente aquela sociedade que tanto criticava a Geni, que tanto apedrejava ela, passa a exaltar ela e pedir que ela vá com aquele homem, que salve toda aquela cidade que criticava ela, que tanto xingava ela no geral, né? E apesar de tudo, a gente pode não fazer como eles, né? Pode não apedrejar diretamente, até porque é crime, né? Mas a gente ainda continua fazendo isso de uma forma mais discreta. A gente continua apedrejando, só que com palavras, com pequenos gestos, de uma forma muito mais discreta, mas continua tendo a mesma intenção ainda por trás. Porque a gente julga.
A gente questiona, a gente invalida, a gente está sempre criticando o outro, ainda que de uma forma sutil, ainda que seja numa piada, que seja num comentário discreto. Só que a gente está se contradizendo porque a gente quer que respeitem a gente, os nossos familiares, a nossa religião, a nossa opinião sobre o mundo, só que a gente não quer respeitar do outro. Essa letra ela representa esse preconceito e ela reflete as dificuldades de uma sociedade inteira de respeitar o outro. Não só a sexualidade, não só a profissão, mas respeitar todas as diferenças que nos cercam. Porque a gente não precisa gostar, a gente não precisa aprovar, não é nossa decisão. Não nos perguntaram se poderia ser dessa forma. Então a única coisa que cabe a gente é aceitar. Esses preconceitos que a gente tem, eles podem parecer inofensivos hoje, mas em uma outra época isso já causou uma catástrofe. A Segunda Guerra Mundial foi causada por um preconceito. Então, isso que é tão sutil hoje para a gente, que é um comentário, que é uma opinião, já foi capaz de dizimar pessoas pela religião, já foi capaz de fazer atrocidades pelo mundo por conta dessa opinião. Então, infelizmente ou felizmente, é um caminho longo para a gente conseguir respeitar, não necessariamente amar ainda, porque isso ainda tem um longo caminho, mas a gente tem essa escada aí que a gente precisa subir. Posso não ser uma pessoa racista nessa reencarnação, mas eu ainda não consigo respeitar a opinião política do meu colega. Então, isso é algo que eu ainda preciso mudar, que eu já consigo visualizar que eu estou errando. Então, se eu consigo visualizar que eu estou errando, eu consigo acordar no outro dia tentando não cometer este erro. Até porque, sabendo que Deus, que é bom e justo, jamais iria criar algo que fosse contra a aprovação dele. Ele que ama todo mundo, independente de qualquer coisa, iria segregar a gente por quaisquer que fossem essas diferenças? Não faz sentido, né? Tendo em vista o que essa religião tanto prega. Então, fica cada vez mais claro que o preconceito ele não é justificável pela religião ou por qualquer opiniões que a gente tem, a gente vai tentando justificar. A gente só manifesta esse repúdio pelas pessoas por conta de opiniões populares, por conta de criação, por conta de muitas barreiras que foram criadas ao longo de mais de 2000 anos, né? Então, é muito difícil a gente conseguir quebrar essas barreiras. Isso tem um caminho longo, é um caminho árduo. Então, apesar de que a gente vai crescendo escutando essas coisas, a gente vai vivendo sempre escutando os mesmos tipos de preconceito, a gente já tem a capacidade de identificar que aquilo está errado. A gente já consegue perceber do nosso comportamento hábitos que não são corretos, que não agem a favor desse tipo de respeito pelo próximo. Novamente, a gente não precisa amar todo mundo, a gente não precisa gostar de tudo que as pessoas fazem. Só basta a gente conseguir respeitar. Quando a gente consegue respeitar, a gente já está dando um passo bem longo na linha da nossa evolução. O amor de Deus, ele é incondicional. Então, esse é um ponto principal. Não adianta a gente justificar essas coisas com essa base, porque o amor de Deus é incondicional. Essa escadinha, ela passa por várias etapas. A gente consegue perceber o erro. Até a gente perceber que está errando, a gente consegue parar de botar desculpa em N situações à nossa volta para justificar aquele tipo de preconceito. Então, quando a gente começa a identificar, a gente começa a se controlar. Só que nesse caminho de se controlar, de conseguir parar esse tipo de pensamento, ainda tem vai e volta muitas vezes. A gente comete, identifica, até um momento que a gente consegue realmente parar. Quando a gente parar, a gente começa a respeitar, e aí depois disso a gente consegue amar todo mundo incondicionalmente, indiferente das barreiras que a gente coloca, indiferente das coisas que a gente ainda pensa. Há quem ainda pense há quem diga que existem pequenas atitudes que nos definem como pessoa. Eu acredito que a nossa capacidade de respeitar o outro é o que define a gente como pessoa. Claro que dessa forma bem realista, a gente tem esse caminho aí bem longo pela frente. Eu falo isso aqui, mas lá fora ainda estou separando, ainda estou criticando a opinião política do meu cunhado, ainda estou criticando as publicações de um amigo meu. Então isso faz parte a gente conseguir identificar isso. A única coisa que cabe a gente é o respeito.
E respeitar não é dizer eu respeito, porém não concordo, acho um absurdo, acho que você vai queimar no fogo do inferno, não. Respeitar é realmente conseguir aceitar que aquela decisão não é nossa, então se não é nossa, não nos cabe opinião. Então, como eu disse, o desrespeito ele acontece em todos os lugares, não só lá fora como aqui dentro. Pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa vir com uma determinada limitação física nessa reencarnação, chega num centro espírita querendo aconchego, querendo um abraço, querendo se sentir bem, e recebe logo de cara a acusação de que se ele veio com essa limitação é porque algo ele fez em outra vida, porque tem um motivo para isso, ele está pagando e isso e aquilo, sendo que, será que era necessária aquela informação naquele momento? Até porque a gente não sabe, as leis para as pessoas com limitações físicas e psicológicas foram criadas a partir de alguém que teve coragem de dar a cara a tapa, né? As empresas não passaram a ser boazinhas do dia para a noite e quererem colocar rampas e elevadores. Teve que vir alguém com a capacidade de brigar pelos direitos. Então, se a gente não consegue nem entender que realmente é isso, se a pessoa veio com limitação é porque ela está pagando, por que a gente vai julgar? Por que a gente vai dizer para ela que ela está passando por aquilo porque ela tem que passar, porque ela está pagando o que ela fez em outra vida? A gente não sabe. Tudo isso é parte de um plano muito maior. Então, basicamente é isso. Não cabe a gente julgar. Essa escadinha, ela é muito longa. A gente tem que se exercitar todos os dias, andar dia após dia, cometer esses mesmos erros. Eu fiz um curso em Portugal uma vez, e aí eu trabalhei na casa de uma senhora portuguesa. E ela tinha hábitos muito diferentes dos meus. Ela tinha uma forma de cozinhar diferente, uma forma de limpar a casa diferente, tinha formas de falar diferente. E aquilo me incomodava muito, porque era muito diferente do que eu vivia aqui, era muito diferente da forma como eu fui criada, muito diferente da forma como eu agia. E eu chegava em casa sempre comentando com o meu até então namorado na época, como aquilo era estranho, como me incomodava. Pois bem, no segundo dia, no terceiro dia que eu cheguei para trabalhar, a senhora deu com a porta na minha cara, me deu 50 euros e disse que eu podia voltar para minha casa porque eu era muito estranha, devia ter sido muito mimada, eu era muito esquisita para ela. Então, da mesma forma que eu estava criticando ela, que eu estava achando ela muito esquisita e continuo achando, ela também estava pensando a mesma coisa de mim. Logicamente que essa lição de moral eu só falo aqui, né? Da porta para fora eu só digo que ela era uma doida e sigo. Então, o ponto de vista que a gente tem é só isso. A gente só tem o ponto de vista do ângulo de onde a gente enxerga. Então, a gente não consegue enxergar o mundo sobre o ponto de vista do outro. Porque, como a gente já falou, ele teve uma outra criação, ele teve outras reencarnações, ele cresceu em outro lugar. É uma série de coisas que fazem com que ele pense e aja diferente de mim. E ele não está certo ou errado por conta disso. Ele só é diferente, ele só tem opiniões diferentes. Judas é dito até hoje como traidor. Muita gente ainda pensa que o que ele fez foi um grande absurdo. Apesar de ter erros naquela história, ele fez o que ele entendeu como correto. Então, da mesma forma, a gente não consegue nem entender como é que a gente tem a capacidade de julgar, de até hoje falar que ele era o maior traidor da história, sendo que a gente nem sabe a história direito. A gente precisa conseguir contemplar essa vastidão de diferenças só para conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, na verdade. Para conseguir respeitar essas diferenças que estão cercando a gente. Porque a gente não vai virar grandes sociólogos do dia para a noite e entender tudo aquilo que nos difere. Mas a gente vai conseguir acordar todos os dias e conseguir aplicar isso com a nossa mãe, com o nosso colega de trabalho, com o chefe, com o colega, com qualquer pessoa. Quando a gente consegue entender essas diferenças, quando a gente consegue entender isso, fica tudo muito mais fácil. A gente se estressa menos, até por conta que não cabe a gente ter opinião sobre tudo. Nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente ainda é muito imperfeito, então esse caminho realmente ele é muito longo. Não é fácil, é realmente bem trabalhoso, mas é possível. É possível a gente conseguir respeitar aqueles que estão lá fora, aqueles que estão aqui dentro,
Qualquer pessoa que está à nossa volta está suscetível a pensar diferente, suscetível à briga. Mas isso é um caminho que a gente vai exercitar dia após dia. Então, querendo ou não, existem verdades muito absolutas por aí, mas para mim a verdade absoluta é que se a nossa liberdade ofende, critica, julga, dói no livre-arbítrio do outro, a nossa liberdade termina ali. Nossa liberdade só vai até onde a do outro começa. Então, eu quero encerrar aqui com uma reflexão do Allan Kardec, que ele diz: a verdadeira caridade é benevolente para com todos, sem distinção de raças ou crenças. Então, basicamente é isso. Só cabe a gente o respeito. É isso que eu tinha para hoje. Boa noite. É isso aí, Laura. Gostei das colocações, né? Vou aproveitar só porque nós temos a evangelização e eu sei que ela está com uma aulinha preparada ali para 40 minutos. E aí a gente não pode pegar as crianças um pouquinho antes. Então, lá no início do meu casamento, eu preparei uma surpresa assim para o meu marido. E aí, no momento em que a gente foi vivenciar aquilo ali, ele me fez uma colocação que eu não gostei, que aparentemente me ofendeu, e deu uma quebrada assim no clima, tal. E aí, um outro momento, conversando, puxei esta conversa, e sabe o que ele me disse? Mas foi um elogio. Foi um elogio. Então, isso para vocês perceberem, né? Que a gente não pensa e não sente igual, né? E a questão do preconceito, ela é bastante presente na nossa vida. Tão presente que nós podemos quase afirmar, né? Que somos movidos pelo preconceito. Nós somos movidos ainda pelos modismos da sociedade. É só a gente começar a olhar para dentro de nós que nós vamos perceber e chegar a essas conclusões, né? Muito bem explanado. E também não podemos esquecer, né, que Jesus nos afirmou categoricamente que eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a doutrina de Jesus vem nos libertar de todas essas situações, fazendo-nos compreender que essa diferença, essa diversidade é realmente importante, que é assim que a gente vai evoluir, tanto moralmente, como espiritualmente, como intelectualmente, né? Então, é isso mesmo. Agradecemos a Deus mais uma vez por esta rica oportunidade e que nós possamos realmente voltar aos nossos lares, né? Um pouquinho melhores, respeitando a cada dia mais a individualidade de cada um, sempre conscientes da nossa realidade como filhos de Deus, também contribuintes para a evolução moral, espiritual e intelectual de todos aqueles que conosco se fazem. Agradecemos, portanto, por tudo e por todos e tudo que temos recebido na noite de hoje. E neste momento, então, passaremos aos passes, aqueles que querem, né, participar do passe, que fiquem aqui, que vai ter alguém da casa que vai conduzi-los à cabine. E tenhamos todos uma boa noite. Tem recadinho? Ah, tá. Então, nós temos estudos sábado à tarde,
do Livro dos Espíritos. Quem quiser, né, estudar e se aperfeiçoar um pouquinho mais neste quesito,